Fala, meus queridos, sejam bem-vindos mais uma vez à videoaula do livro The One Thing, agora o capítulo 16, Chapter 16. Pegue o seu glossário que eu já mandei no grupo, já está com você. No glossário tem uma pequena definição e um pequeno exemplo de cada palavra que eu vou mencionando aqui, tá? Já está lá. Então, se você não tem, quiser participar, me chama que está à vinda. É isso. Então, sem mais delongas, dá o like, se inscreva no canal e vamos comigo. Você que está ouvindo essa aula, repita as palavras fortes em voz alta e vamos estudar. Eu vou fazer a leitura, não vou traduzir tudo, mas eu vou contextualizando e traduzindo algumas coisas e comentando algumas coisas sobre este capítulo. The Three Commitments. The Three Commitments. Esse é o título do capítulo 16. The Three, olha a pronúncia, Three Commitments. Os três comprometimentos, os três compromissos, tá? A gente pode traduzir dessa forma, vem do verbo commit, beleza? Então, começamos com esse dizer aqui de George Halas. Nobody who ever gave his best regretted it. Ninguém que já alguma vez deu o seu melhor se arrependeu disso. Então, bora lá. Achieving extraordinary results through time blocking requires three commitments. Então, alcançar resultados extraordinários através de time blocking, de você bloquear, fechar um bloco de tempo, requer três comprometimentos. First, primeiro, you must adopt the mindset of someone seeking mastery. Primeiro, você deve adotar um mindset de alguém buscando a maestria. Mastery is a commitment to becoming your best. So, to achieve extraordinary results, you must embrace the extraordinary effort it represents. Second, you must continually seek the very best ways of doing things. Segundo, você deve continuamente buscar as melhores formas, os melhores jeitos de fazer as coisas. Nothing is more futile, futile está no glossário, algo que é inútil, useless, está no glossário aí. Nothing is more futile than doing your best using an approach that can't deliver results equal to your effort. And last, e por último, you must be willing to be held accountable to doing everything you can to achieve your one thing. Então, você deve estar disposto, to be willing, tá no glossário aqui, tá? Estar disposto. You must be willing, você deve estar disposto to be held accountable. Para ser o quê? Para se tornar responsável, para tomar a responsabilidade para si. To doing everything you can to achieve your one thing. Para fazer tudo que você puder para alcançar o seu one thing. Live these commitments and you give yourself a fighting chance to experience extraordinary. The three commitments to your one thing. Os três comprometimentos com sua única coisa. Number one, follow the path of mastery. Siga o caminho da maestria. Number two, move from E to P. Então, se mude ou se mova do E para o P. Mais para frente a gente vai entender o que é esse E e o que é esse P aqui. E to P. And number three, live the accountability cycle. Accountability é algo que se traduz como responsabilidade. Então, o ciclo da responsabilidade. Então, vamos lá. Number one, follow the path of mastery. Então, mastery, maestria, né? Também está no glossário. Mastery isn't a word we often hear anymore, but it's as critical as ever to achieving extraordinary results. As intimidating as it might initially seem, tão intimidante como pode inicialmente parecer, está falando da palavra maestria, né? When you can see mastery as a path you go down instead of a destination you arrive at, então, quando você vê a maestria como um caminho que você vai, ao invés de um destino que você chega, it starts to feel accessible and attainable. Então, ele começa assim, a parecer mesmo mais acessível e mais attainable. Attainable está no glossário, algo que significa possível de alcançar. Most assume mastery is an end result, but at its core, mastery is a way of thinking. A maestria é um jeito de pensar. A way of acting, um jeito de agir.
and a journey you experience. E uma jornada que você experiencia. When what you've chosen to master is the right thing, then pursuing mastery of it will make everything else you do either easier or no longer necessary. That's why what you choose to master matters. Mastery plays a key role in your domino run. Aqui fala que a maestria plays a key role. Key role está no glossário. Ele faz um papel, desempenha um papel muito importante. Ele é muito importante para o seu dominó, para a montagem, a corrida lá do seu dominó. I believe the healthy view of mastery means giving the best you have to become the best you can be at your most important work. The path is one of an apprentice. Apprentice é um aprendiz, está no glossário. The path is one of an apprentice learning and relearning the basics on a never-ending journey of greater experience and expertise. Think of it this way. At some point, white belts training to advance know the same basic karate moves black belts know. Então ele falou para você pensar desse jeito. At some point, a algum ponto, né? White belts training, treinamento de faixas brancas, né? Tá falando lá do esportes que você usa a graduação como faixas, né? E nesse caso aqui ele usou o karatê. Então, a algum ponto, né? O treinamento de faixas brancas para avançar, to advance, know the same basic, sabe o mesmo básico do karatê do que os black belts, do que os faixas pretas sabem. They simply haven't practiced enough to be able to do them as well. Eles simplesmente não praticaram o suficiente para serem capazes de desempenhar esses movimentos muito bem. The creativity you see at a black belt level comes from mastery. A criatividade, então, de um black belt que você vê, ele vem da maestria. Of the white belt fundamentals, a maestria dos fundamentais do white belt. Since there is always another level to learn, mastery actually means you're a master of what you know and an apprentice of what you don't. In other words, we become masters of what is behind us and apprentices for what is ahead. Muito massa aqui. Então, ou em outras palavras, nos tornamos mestres do que está para trás de nós e aprendizes do que está à nossa frente. This is why mastery is a journey. Alex Van Halen, eu coloquei no glossário quem é Alex Van Halen, da banda incrível Van Halen. Ele disse que has said that when he would go out at night, his brother Eddie would be sitting on his bed practicing the guitar. Então ele falou, o Alex Van Halen, falou que quando ele saía à noite, o seu irmão Eddie estaria sentado na cama praticando o violão, a guitarra. And when he came home many hours later, e quando ele voltava para casa muitas horas depois, o Eddie would be in the same place, estaria lá no mesmo lugar, still practicing, ainda praticando. That's the journey of mastery. It never ends. Essa é a jornada da maestria, nunca acaba. Então, Eddie Van Halen, para quem não sabe, está no glossário, um dos melhores guitarristas do mundo, no mundo, né? In 1993, psychologist K. Anders Ericsson published The Role of Deliberate Practice in the Acquisition of Expert Performance in the journal Psychological Review. As the benchmark aqui está como um padrão para comparação, né? As the benchmark for understanding mastery, né? Então um parâmetro ali para entender a maestria. This article debunked the idea, quer dizer, ela derrubou, né? Provou que algo era falso. The idea that an expert performer was gifted, a natural or even prodigy. Prodigy é um prodígio, está no glossário. Ericsson essentially gave us our first real insight into mastery and birthed the idea of the 10,000 hour rule. Então ele falou que ele essencialmente nos deu os primeiros reais insights para a maestria e deu a ideia, né? Birthed, criou,
deu a ideia, pariu a ideia das 10.000 horas, a regra das 10.000 horas. His research identified a common pattern of regular and deliberate practice over the course of years in elite performance that made them what they were, elite. In one study, elite violinists had separated themselves from all others by each accumulating more than 10 hours